desvendando segredos além do túmulo, a incrível experiência científica que intriga e assombra. No vasto universo das incógnitas que nos cercam, há eventos que desafiam nossa compreensão. Este vídeo, surpreendentemente, narra a autorização de uma família para que o corpo de sua filha fosse emprestado a cientistas após a sua morte dentro de uma urna. Este vídeo não apenas explora a vida após a morte, mas também revela supostamente o intrigante efeito que o corpo físico passa após algumas horas já dentro do caixão. Mergulhe conosco neste vídeo intrigante, onde compartilhamos a história extraordinária de uma família que permitiu que cientistas explorassem os mistérios da morte. Não se trata apenas de uma perspectiva religiosa, mas de uma investigação científica que desafia nossas concepções sobre a vida após a morte. Prepare-se para ficar fascinado e surpreendido enquanto desvendamos o inexplorado território que existe além da vida terrena. Quando alguns cientistas colocaram uma câmera em um caixão para realizar uma investigação, estavam preparados para uma noite bastante tranquila. No entanto, o que viram em seus monitores deixou-os gritando de surpresa e incredulidade. Esta história começa com um grupo de indivíduos visionários que se embarcaram em um projeto inovador de investigação. Impulsionados por sua insaciável sede de conhecimento, estavam decididos a desvendar os inexplicáveis fenômenos que envolvem a morte e o que acontece nas primeiras 24 horas de estar selados dentro de um caixão depois de morrer. Impulsionados por uma curiosidade inquebrantável, embarcam em uma audaz missão para desvendar os mistérios ocultos nas câmaras sombrias de um caixão selado. Não foi fácil encontrar uma família disposta a emprestar um caixão à equipe. Muitas pessoas se recusaram quando descobriram que os cientistas filmariam seu ente querido morrer nas primeiras 24 horas do seu sono eterno, já que pensavam que seria uma terrível invasão da privacidade. Outros eram muito religiosos para permitir que os vivos testemunhassem o que acreditavam que se revelaria como um momento de passagem entre o mundo dos vivos e o inframundo. Mas finalmente, uma família apareceu e anunciou que se sentiria honrada de que sua querida filha fosse a protagonista de um experimento científico de tal magnitude. Em vida, Madeleine também havia sido cientista. Bem, não totalmente. Infelizmente, havia morrido há poucas semanas de se licenciar em bioquímica. Havia sofrido um terrível acidente de carro enquanto se dirigia à escola e foi declarada morta no ato. O impacto havia destruído a coluna vertebral por dentro, mas não teve nenhuma repercussão no exterior do seu corpo, com exceção de alguns pequenos cortes, o que significa que simplesmente parecia que estava dormindo. E como só tinha 24 anos e, em geral, se considerava uma garota muito bonita, a equipe pôde batizar seu experimento com o nome de Observando a Bela Adormecida. Seus pais sabiam que Madeleine, ou Mad como todos a chamavam, estaria encantada de saber que seu corpo se utilizaria para fazer avançar a tecnologia e a medicina. Toda a sua vida havia sido uma firme crente no método científico, e desde sua juventude havia expressado repetidamente seu desejo de fazer parte de algo maior. Infelizmente, parecia que só lhe concediam seu desejo na morte. Mas seus pais eram crentes. Estavam seguros de que Maddie olharia por cima de seu cadáver e se alegraria da oportunidade que lhe brindava. Ou seja, se sua alma já havia abandonado seu corpo como pensavam. Acreditavam que o espírito de Maddie havia viajado ao inframundo imediatamente depois do acidente. Não viam nenhum inconveniente em subir seus restos terrenais ao experimento. Então, celebraram um funeral com o féretro aberto, e quando chegou o momento de transportar o caixão ao cemitério, deram um pequeno rodeio até a instalação científica onde levariam a cabo o experimento, e deixaram sua querida filha ao cuidado do equipamento. Com a máxima diligência e precisão, os cientistas prepararam meticulosamente sua montagem experimental, assegurando-se de que não passasse por alto nenhum detalhe. No interior do caixão, colocaram um par de câmeras de última geração, uma maravilha de inovação tecnológica.
Estes extraordinários aparatos estavam dotados de sensores avançados que lhes permitiam captar até o mais mínimo detalhe. E com respeito ao defunto, as câmeras se deixariam ali dentro, por suposto, e nunca mais se abriria o caixão. Equipadas com capacidades de visão noturna, estas câmeras podiam atravessar a escuridão absoluta e iluminar os segredos que se escondiam no interior. Além disso, um sistema de áudio melhorado foi integrado para captar qualquer som que pudesse ser produzido, o que reforça ainda mais o caráter exaustivo de sua investigação. Os cientistas acreditavam que essa inovadora criação poderia arrojar luz sobre muitos interrogantes que haviam se planteado durante anos. O único que estavam seguros era de não gravar nada. A família de Madeleine havia aceitado que as câmeras entrassem no caixão, mas pediu expressamente que nada se gravasse por respeito à sua querida filha. Os cientistas aceitaram amavelmente este pedido e acordaram que teriam um equipamento vigiando as câmeras em todo momento e anotando qualquer observação. Era a forma mais digna de fazer as coisas. Ao anotar, os cientistas se reuniram ao redor dos monitores que mostravam a transmissão em direção das câmeras situadas no interior do caixão. Cada abocanhada de ar estava carregada de profunda expectativa e o peso de sua curiosidade flutuava palpavelmente no ar. Já haviam 5 horas de experimento e ainda não havia acontecido muita coisa. Maddie estava quieta e calma, e não podiam evitar pensar que o epíteto de bela adormecida era perfeito para ela. Mas os cientistas tinham esperanças e vigiavam cada coisa que viam. Sabiam que a possibilidade de ver algo realmente peculiar era muito improvável. As maiores mudanças em um cadáver se produzem entre 3 e 5 dias depois da morte, quando o corpo começa a inchar e a pele a colorir. Maddie havia morrido há apenas 2 dias e ainda parecia que estava dormindo. A maioria dos cientistas da equipe estava segura de que não veria nada em absoluto, mas alguns deles esperavam descobrir se algo não estritamente relacionado com a ciência aconteceria a seu corpo depois de ser selado dentro da tumba. Conseguiriam captar o momento exato em que sua alma abandonou seu corpo? Ou acabaria demonstrando que aos mortos isso não ocorre? Apesar de se tratar de um experimento de ritmo muito lento, no ar se respirava uma expectativa que crispava os nervos e uma sensação de impaciência tingida de inquietude. As horas passavam enquanto os investigadores contemplavam atentamente a cena inalterada dos monitores. Justo quando começaram a cansar-se e a perder um pouco a ilusão e o entusiasmo iniciais pelo experimento, um estranho e tênue resplendor na tela captou sua atenção. Os cientistas se apressuraram a se aproximar, entornando os olhos para tentar entender o que ocorria. O brilho se transformou em um delicado resplendor. Emanava um resplendor etéreo que parecia encher o objetivo da câmera, como se difundisse uma luz muito suave por todo o caixão. O resplendor se intensificou gradualmente. Sua luz etérea projetava um resplendor arrepiante sobre o corpo. Os cientistas intercambiaram suaves murmúrios, com vozes entre reverentes e desconcertadas, enquanto refletiam sobre o mistério que se desenrolava. Alguns cientistas não podiam despregar os olhos da tela, enquanto outros registravam página após página de notas. Lentamente, ante seus próprios olhos, a estranha luz começou a encapsular todo o corpo de Maddie, desde a parte superior de sua cabeça até a planta de seus pés. Estava banhada em uma luz estranha, quase como se sua alma saísse lentamente de seu corpo antes de partir para sempre ao inframundo. Os cientistas retrocederam instintivamente, com alguns deixando escapar um audível grito de surpresa. Ao início, se sentiram abrumados pelo assombro, mas logo um medo crescente eclipsou sua excitação inicial. Lentamente, preenchendo todo o caixão de partículas resplandecentes. Desesperados por comprovar o que viam, os cientistas se apressaram a examinar a tela de uma segunda câmera de reserva. Seus olhos se desviaram para a segunda tela, mais pequena, que continha a imagem da câmera de segurança. No entanto, para sua desconcertante consternação, a segunda câmera só mostrou o corpo estendido, como se não estivesse acontecendo nada interessante ou emocionante. Isso desafiava toda a explicação lógica. Como a câmera principal poderia captar uma cena tão estranha e fantasmagórica, e porém, a câmera de reserva não mostrou nada fora do normal dentro do mesmo caixão?
Todos e cada um dos cientistas sentiam um ardente desejo de entender melhor o que ocorria no caixão e se viam incapazes de apartar os olhos da transcendente visão que se desvelava em frente a eles. O resplendor etéreo parecia envolver agora toda a sala, quase como se o caixão fosse demasiado pequeno para o conter. Encantados e quase hipnotizados, se deram conta de que poderiam estar presenciando algo muito mais profundo e inexplicável do que nunca se haviam atrevido a imaginar. Estavam presenciando um vislumbre do mais além, algo em que nenhum deles tinha verdadeira fé até esse momento. Os momentos passaram e pareciam prolongar-se durante horas, mas finalmente a luz começou a desvanecer lentamente, desvanecendo-se até que só ficou o caixão vazio, deserto e sem vida. Agora, ambas as câmeras mostravam um caixão completamente vazio e ordinário, exceto pelo corpo. Nada havia mudado no aspecto de Maddie. Seguia dormindo profundamente, sua pele de porcelana intacta e seu corpo tão quieto e normal como antes do leve banho. Havia mudado algo de verdade? Haviam visto todos o que haviam visto? O silêncio envolveu novamente a sala, mas agora possuía uma qualidade muito pesada. Os cientistas já não sentiam medo nem inquietude, mas um profundo assombro. Se tudo havia sido um simples falho do aparelho da câmara, uma simples peculiaridade da tecnologia em que confiam, era algum tipo de desprendimento de gases do corpo ao iniciar-se o processo de decomposição? Talvez a luz de visão noturna havia detectado, ou talvez fosse algum outro fenômeno cósmico inexplicável. Passaram o resto da noite com os olhos fixos na tela, esperando outro estalido do que acabaram de ver. Infelizmente, aquela noite nada aconteceu fora do normal, e o resto do experimento transcorreu exatamente como esperavam. Não havia nada em comum que faria suspeitar. No dia seguinte, finalmente, deram por terminado o experimento e devolveram o caixão à família que enterrou a jovem Maddie. Ainda assim, havia muitas perguntas que os cientistas passariam semanas estudando. Revisaram suas notas e cada um fez um relatório detalhado do que havia visto, com a esperança de documentar seus achados de forma mais exaustiva possível. Este assombroso encontro mudou para sempre a AOS cientistas. Ao princípio, ficaram emocionados e confusos pela experiência, mas logo sentiram uma profunda admiração pela imensidade da existência. Aquela noite viram imagens incríveis com sua câmera, talvez mesmo demonstrando que há uma profunda viagem esperando-nos depois da morte. Mas claro, nada disso foi capturado, por isso não podiam demonstrar ao mundo o que haviam visto. Ainda assim, os cientistas sabiam o que haviam presenciado aquela noite. Podiam explicar? Não. Seriam capazes de explicar alguma vez? Provavelmente não, mas sabiam que haviam visto algo único e muito incomum. Este encontro fez com que os cientistas se sentissem seguros de sua busca de verdade e compreensão. Lembrou-lhes o pouco que sabiam em comparação com o universo. Apesar da falta de provas, os cientistas relataram seu experimento. A história de seu extraordinário encontro com a água foi como pólvora. Um debate que incendiou toda a comunidade científica começou, que se esforçava por explicar exatamente o que havia acontecido aquela noite. Alguns tentaram explicar o fenômeno com explicações científicas e lógicas. Segundo eles, o esplendor havia sido o resultado de uma estranha interação entre as tênues luzes produzidas pelas câmeras instaladas no interior do caixão e os gases que o corpo de Maddie havia liberado durante a primeira fase de decomposição. O caixão havia estado completamente escuro no interior, e os olhos humanos não teriam sido capazes de perceber os gases. Mas as câmeras de visão noturna tinham captado algo no ar, algo que, em condições adequadas de luz, temperatura e pressão, poderia ter parecido um brilho arrepiante. No entanto, outros eram mais abertos de mente e estavam dispostos a aceitar que era algo que escapava de sua compreensão. Segundo eles, a luz que havia saído do corpo de Maddie havia realmente sido sua alma, abandonando por fim a Terra. Há alguns cientistas que creem que nossa consciência não é apenas o produto da interação entre as células do nosso cérebro, mas algo etéreo e impalpável oculto dentro do nosso corpo. E talvez essa fosse a consciência de Maddie, agora livre para sempre de ir e voar. No entanto, nenhuma parte tinha a verdade científica e infalível na palma da mão.
Suas teorias não passavam de conjecturas e não podiam ser provadas nem refutadas. Os cientistas que acreditavam no inframundo continuariam pensando que a alma de Mad havia partido diante de seus olhos, enquanto os céticos estariam convencidos para sempre de que a luz não passava de uma luz. Mas os intrépidos cientistas que estavam ali naquela noite conduzindo a investigação ficaram para sempre cativados pela cena avassaladora que havia ocorrido no ataúde de Fatid. Se fosse algum tipo de espectro, ou se havia uma explicação lógica e irracional, nunca o souberam realmente. Mas o que eles estavam seguros era que seu interesse perpétuo seria mais forte do que nunca. Então, agora é a sua vez. O que você achou dessa incrível história? O que você acha que os cientistas viram no ataúde? Você já viu alguma vez algo que não pode explicar? Como sempre, nós gostaríamos de saber sua opinião. Deixe suas ideias e opiniões na seção de comentários abaixo. E então, esperamos que tenham gostado do nosso conteúdo. Emocionem-se conosco, mergulhem nas narrativas que desafiam o entendimento e despertam os sentimentos mais profundos. Para continuar acompanhando este universo fascinante, inscrevam-se no nosso canal do YouTube e fique por dentro do mundo. Não percam as próximas histórias que prometem envolver, surpreender e, acima de tudo, emocionar. Juntos, vamos explorar os limites das emoções e descobrir o extraordinário que o mundo tem a oferecer. Sejam bem-vindos à nossa comunidade de experiências emocionantes. Inscrevam-se agora e venham fazer parte deste universo conosco. Até o próximo vídeo.